Nesta parte 4, vamos tratar dessas rotas loxodrômica e ortodrômica da projeção de Lambert. Então, quem foi Lambert? Inicialmente, Lambert foi um matemático suíço, nasceu na Suíça, e nasceu em 1728, portanto no século XVIII, viveu 49 anos e faleceu em 1777. A projeção de Lambert trata-se de uma projeção, de uma classe de projeções cônicas, que nós vamos tratar nessa aula de agora. Na aula anterior, na parte 3, nós tratamos da Carta de Maria Portuguesa, retomando a aula anterior. Nós vimos que a trajetória de uma projeção, a trajetória de uma rota loxodrômica em cima da esfera era uma reta espiralada nos polos, e a projeção usada para fazer a Carta de Maria era uma projeção cilíndrica e equidistante. Esse cilindro, tangenciando a Terra no Equador, né, ele é desenvolvido, cortado através de uma de suas geratrizes e colocado, né, fica retificado aqui, como nós já vimos na projeção, lá na parte 3. Temos aqui, então, a carta de Eratóstenes, é uma carta, como nós já falamos, cilíndrica equidistante. Cilíndrica porque a projeção, superfície de projeção é cilíndrica e equidistante. Mas ela é equidistante, ela não deforma distâncias ao longo dos meridianos. Então nós traçamos aqui os meridianos nessa carta, meridianos com longitudes oeste e leste, e traçamos os paralelos. Então os comprimentos dos arcos de meridiano compreendido entre os paralelos, eles não são deformados. Mas lá na Terra, nós sabemos que há uma convergência, né? Nós temos aqui, imaginando aqui o Equador, e à medida que a latitude aumenta, os arcos de paralelos diminuem. Aqui nós traçamos aqui uma loxodrômica, né? Aquela curva espiralada que tende para os polos, e quando se faz a projeção cilíndrica, como está aqui, esses arcos de paralelo representados lá na Terra, com esse comprimento, eles são deformados, eles estão aqui entre os paralelos deformados. Então, na Carta de Maria, os portugueses tinham, por exemplo, um rumo errado, o Lin, esse rumo, eles sabiam que estava errado, não sabiam que estava errado, né? Depois, com aquela queixa do Tomé de Souza, que o Pedro Nunes foi fazer essa defesa. Então ele viu que era preciso corrigir esse comprimento que, ao longo dos paralelos, que estava deformado. Esse comprimento era colocado aqui, então dessa maneira o rumo ficava correto. Mercator, por sua vez, ele mexeu no paralelo. Então o paralelo, por exemplo, nós vimos esse paralelo de 20 graus, que está aqui, ele empurrou, ele ampliou, aumentou a latitude, e o paralelo veio para cá. Então o rumo permanecia constante. Eu tracei em verde, então, aqui, os paralelos da projeção de Mercator, e em preto aqui estão os paralelos da Carta de Maria. Essa carta da projeção de Mercator tem, então, um rumo constante, é uma linha reta, e ficou preferida pelos navegantes até hoje. Mas o que vamos tratar nessa parte 4 é de uma projeção cônica. E que é uma projeção cônica? Na projeção cônica, a Terra é envolta por um cone. O cone é tangente ao longo de um paralelo. Esse cone é desenvolvido, né? Cortando-se esse cone através de uma de suas geratrizes, ele é então desenvolvido, no plano, ele é planificado, e o vértice do cone fica representado aqui, e com o compasso, né, ou de um outro cálculo, a partir desse vértice do cone, os
os paralelos na carta vão sendo traçados, os diferentes paralelos vão sendo traçados. Então, fica assim, então, a carta na projeção. Isso aqui é uma carta na projeção cônica, nesse caso é um cone tangente, e os meridianos lá da esfera são representados aqui. Mas para falar da projeção cônica, nós vamos fazer vamos revisitar o passado, né? Revisitar o passado. Analogamente como fizemos com as cartas de baralhar portuguesas. E vamos para a Grécia Antiga, no tempo de Ptolomeu. Na Grécia Antiga. Então essa projeção cônica foi estudada, foi criada pelo geógrafo e matemático Ptolomeu. Ptolomeu nasceu no século II depois de Cristo. E ele criou essa projeção dele da seguinte maneira, como nós já vamos imaginar aqui rapidamente aqui a Terra, né? E o cone, como já vimos, o cone tangente à Terra. Ao longo aqui na tangência fica um chamado paralelo de tangência. O paralelo de tangência, aqui o polo da Terra, aqui o vértice do cone, né? Então, esse paralelo de tangência, ele tem uma determinada colatitude, chamado lambda zero, né? Aqui assim seria o Equador. E que fez o Ptolomeu? O Ptolomeu, então, ele usou esse cone aqui, mais ou menos paralelo ali ao longo do mar Mediterrâneo, ali mapeou toda a parte conhecida da Terra naquele tempo, né? Então lá, nesse cone desenvolvido, como nós já vimos, por exemplo, o Ptolomeu fez da seguinte maneira: os gregos já conheciam como se retificava o arco, eles já conheciam o número π, o Arquimedes determinou esse número π do Arquimedes, chegou a esse valor 3,1428. Arquimedes viveu no século III a.C., então eles já sabiam a relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, e já faziam geometricamente, com proporcionalidade de arcos e ângulos, eles retificavam os círculos, né? Então o Ptolomeu retificava os arcos de meridiano. Então, por exemplo, o polo seria retificado aqui na superfície cilíndrica, e o raio do polo aqui, esse raio do polo, seria medido com compasso. Ele media isso com compasso, como vimos que faziam também nas projeções planas, né? Mediam isso aqui com compasso, esse raio do polo, e traçava aqui no cilindro, traçava aqui o polo. Está aqui o arco que representa o polo, traçado aqui. E qualquer outra latitude eles faziam da mesma maneira. Um outro arco qualquer, por exemplo, imagina um outro arco aqui, uma outra latitude qualquer aqui, latitude de uma colatitude delta correspondente a uma latitude qualquer aqui, eles retificavam esse arco e determinavam aqui o raio medido com o compasso, que viria até esse novo paralelo, aqui, direitinho. Traçavam assim o paralelo, esse outro paralelo de latitude φ. E dessa maneira, eles iam traçando todos os paralelos, toda a latitude, inclusive o Equador ficava todo traçado. E os meridianos, né, aqueles meridianos da Terra, eles eram traçados aqui também, né? Então repare que esse arco de paralelo aqui, por exemplo, esse arco de paralelo de tangência, ele seria representado aqui, ó. Estaria ele aqui representado, seria o paralelo de tangência, de colatitude, de latitude φ0. Essa circunferência do paralelo aqui, que teria um comprimento 2π, quer dizer, que enquanto se gira
360 graus aqui para representar esse arco de circunferência. E essa circunferência aqui de comprimento, cujo raio, né, o raio do paralelo é aqui, que gira 360 graus, ele aqui vai girar um valor diferente de 60 graus, né? Teria assim esse arco AV'A', esse ângulo AV'A', ele é menor que 360 graus. Há uma redução aqui, há uma redução no cone dessas longitudes. Todas as longitudes são reduzidas. Na aula de matemática, de cartografia matemática, pode-se deduzir o fator de redução. Mas então todos esses paralelos, todos esses meridianos, eles eram então traçados de acordo com essa redução entre os meridianos aqui na Terra, né? Uma diferença qualquer de meridiano aqui da Terra, um delta lambda, ele aqui no cone, esse ângulo aqui, seria um delta lambda linha. Um delta lambda linha reduzido aqui. Poderíamos demonstrar isso matematicamente, que a redução é essa, cosseno de delta zero vezes o delta lambda. Tem esse fator de redução. Cosseno é menor do que 1, vai se reduzindo aqui. Mas isso numa outra aula de cartografia matemática eu posso mostrar isso, né? Então o Ptolomeu fez essa projeção. A Terra era pouco deformada, né? Aqui perto da tangência, mas quando se afastava muito dessa região de tangência, a deformação era muito grande, né? E ele então limitava o mapeamento dele a uma certa região aqui. Eu tenho uma publicação que mostra esse mapa de Ptolomeu, essa publicação está nesse livro de cartografia geral do Erwin Heinz, e mostro aqui, ele mostra, né, essa projeção cônica de Ptolomeu, está ela aqui, cônica de Ptolomeu, né, os meridianos convergindo aqui no polo, e aqui está aqui o Mediterrâneo, desenhado aqui direitinho, Mediterrâneo, aqui a bota, a Itália, tudo direitinho, aqui a Península Ibérica, aqui já a África, e tudo isso aqui era um mundo conhecido na época, tudo isso era conhecido na época, né? Tudo aqui, 2 séculos depois de Cristo, eles já tinham todo esse conhecimento, e essa era a projeção cônica de Ptolomeu. E era uma projeção que, como retificava os meridianos, é a projeção cônica equidistante meridiana, ela não deforma os meridianos. Mas nas seções cônicas, por exemplo, na projeção de Lambert, nessa projeção de Lambert, ele adotou não um cone tangente. O Lambert, projeção de Lambert, né? É o que vamos traçar hoje, projeção cônica conforme de Lambert, é o nome dela. Por que isso, conforme? Porque ele fez ela de tal maneira que não fossem deformados os ângulos, né? E ele nessa projeção, ele adotou para meridianos, em vez de usar o cone tangente, ele adotou o cone secante em 2 paralelos. Ele adotou num paralelo, aqui num paralelo, tem 2 paralelos de secância, aqui outro paralelo aqui de secância. Tem 2 paralelos de secância. Com isso, ele fez, né, deduziu isso tudo direitinho, fez então que, ao longo desses 2 paralelos de secância, a escala fosse verdadeira, que a linha tem o mesmo comprimento na Terra e nos polos, tem o mesmo comprimento. E depois o vértice, o cone, né, era desenvolvido. Aqui teríamos aqueles 2 meridianos de secância na projeção de Lambert, direitinho, aqui seria o polo. E
E acontecia, né, e tem, e vê-se isso, né, que dentro, no interior da região de secância, aqui está um paralelo de secância que ele determinou o paralelo de 54 graus norte e 36 graus norte, para os paralelos que ele usou para secância. Então, para a região exterior extra, dentro aqui da zona de secância, reparem que a Terra é reduzida. Há uma redução de escala, as áreas são reduzidas. Fora esta região de secância, há uma região de ampliação. Aqui há ampliação, assim como também aqui há ampliação. Então tem uma zona de redução e duas zonas de ampliação. Estão os meridianos, né, os meridianos traçados, aqui direitinho, né? E nessa projeção, então, de Lambert nós temos essas propriedades. Ele é uma projeção cônica, né? Então ela é apropriada para regiões que se desenvolvem muito na região leste-oeste, né? Por exemplo, Estados Unidos, que vai do Atlântico até o Pacífico, e ela é apropriada para esses tipos de mapeamentos, né, em região entre os polos e o Equador. Regiões próximas do Equador, a cilíndrica equatorial é mais adequada, e entre o polo e o Equador seriam as projeções cônicas. No polo, então, a representação melhor seria aquela plana polar estereográfica, né? Mas a sua aplicação na navegação, nós estamos vendo aqui que ela não deforma os ângulos e uma rota ortodrômica, imaginando aqui uma rota ortodrômica, como seria representada essa rota ortodrômica na projeção de Lambert? Aqui seria uma ortodrômica. Essa reta ortodrômica, essa rota, seção ortodrômica, nós já vimos que ela é produzida por um plano que corta a esfera. Lá na projeção gnomônica, nós vimos que o plano é tangente no polo, e quando o plano corta a Terra passando pelo centro, naquele plano tangente, a interseção dos dois planos é uma reta. Então, lá na projeção gnomônica, a rota, né, ortodrômica é uma reta. Mas aqui na projeção de Lambert, nós vemos que quem está sendo seccionado é um cone. Então vamos fazer uma visita, né, revisitando a matemática naquela parte de seções cônicas, as seções produzidas num plano por um cone. Então imagina aqui um cone, está aqui, vamos ver aqui um cone. Isso aqui era dado, né, no segundo grau, no meu tempo, chamava do científico, né? Aqui é a seção cônica, aqui nós temos o eixo do cone, está aqui direitinho, né? Então, quando um plano secciona aqui o cone é gerado, esse cone é gerado pelo movimento de uma reta em torno desse ponto. Cada reta, então essa reta aqui chama-se geratriz do cone. A geratriz vai ocupando diferentes posições e gerando essa superfície cônica. Então essa superfície cônica, quando ela é cortada por um plano perpendicular aqui ao eixo do cone, produz um círculo. Então esse plano aqui, você assim, um plano alfa perpendicular ao eixo do cone, chamar aqui eixo cone, a linha de interseção é um círculo. Se esse plano é oblíquo, vou botar com lápis para não ficar muito forte, se esse plano aqui é oblíquo, né, se o plano forma um ângulo com o eixo do cone, então a interseção com o cone, essa interseção com o cone é uma elipse. Então a elipse é quando o plano corta o cone, formando um ângulo com o seu eixo. Se o plano for paralelo ao eixo do cone, assim, imagine um plano aqui paralelo ao eixo do cone, cortar isso por um plano paralelo ao eixo do cone aqui. Eixo do cone, quer dizer, eixo
o plano alfa, aqui, retomando aqui, o plano alfa oblíquo vai ter um elipse. E o plano alfa, é paralelo a uma geratriz, a geratriz do cone, então aqui isso vai dar uma parábola. A seção será uma parábola, será alguma coisa assim, ó. Será uma parábola. Ela aqui do outro lado. E se o plano alfa for paralelo, o plano alfa paralelo ao eixo do cone, se ele for paralelo, então reparem que ele produz aqui uma seção que é chamada hipérbole. E tem outro ramo da hipérbole aqui, lá na parte de cima do cone. Então essas são as seções cônicas, chamadas seções cônicas. O cone é uma superfície e as seções nela são curvas, são linhas curvas. Círculo, quando é perpendicular, uma elipse, quando o plano é oblíquo, e parábola. E para representar, para cortar aqui a ortodrômica, esse plano que secciona a Terra, ele faz um ângulo com o eixo da Terra. E produz, então, uma elipse. Agora, o que é uma elipse, né? Que linha é essa? Que linha é essa? Vamos recordar aqui um pouco do que seja essa elipse. Essa elipse, uma elipse, ela é definida como o lugar geométrico dos pontos que distam igualmente de dois pontos fixos denominados focos. Isso era muito usado por jardineiros quando queriam produzir uma linha curva no jardim. Eles botavam uma corda, um barbante, uma corda presa a duas estacas no chão, depois esticavam a corda, botavam aqui uma estaca e iam desenhando aqui essa curva sempre com a corda esticada e formavam uma curva fechada. Essa curva fechada é então a elipse, chamada elipse. Aqui são os eixos de simetria da elipse, o eixo principal e outro eixo secundário. A definição natural da elipse é essa, que a soma, o lugar geométrico em que essa soma das distâncias até dois pontos fixos é constante. Essa constante é 2 vezes esse semi-eixo maior da elipse. Então reparem aqui, se o ponto estivesse aqui no polo, então essa distância aqui mais essa distância aqui seria constante, seria 2A. Como é um eixo de simetria, essa distância é igual a essa distância, então isso é A, isso também é A. Essa distância entre, eu botei aqui, está mal desenhado, mas esse eixo daqui passa na metade, essa distância até o centro da elipse é a semicorda focal, e essa distância do centro até o polo é o raio polar, é o semi-eixo menor. Então a excentricidade da elipse é essa relação entre C sobre A, semidistância focal sobre o semi-eixo maior. Então reparem que se o centro da elipse for se afastando, se for ficando cada vez mais excêntrica, excentricidade vai fugindo ao centro, quando os focos estiverem na extremidade da elipse, o C vai ser do mesmo tamanho que A, então A sobre A vai dar igual a 1. Então, quando a excentricidade, quando A for igual, quando o C for igual a elipse se degenera num segmento de reta. Então, dependendo da excentricidade, nós estamos vendo aqui, a elipse é mais ou menos achatada, né? Então, no caso dessa elipse produzida aqui pela projeção de mercado, ela tem lá os focos e ela é pouco achatada, ela é levemente achatada. Então vou mais ou menos desenhar aqui a elipse na projeção aqui de Lambert. Está aqui uma ortodrômica, podia traçar aqui uma outra ortodrômica numa outra latitude, outra ortodrômica. Então são arcos, as ortodrômicas aqui são arcos de elipse, são ortodrômicas. A ortodrômica na projeção
de Lambert, cônica de Lambert, são arcos de elipse, né? Então essa é uma propriedade interessante para o navegante aéreo ou terrestre. E como ela é uma projeção conforme, esses ângulos aqui com os meridianos, esses ângulos aqui, eles são representados na carta com o valor que deve ser colocado na Terra. Eles não estão deformados. Eles não, embora não seja constante, mas esses ângulos aqui medidos na carta não são deformados porque é uma projeção conforme. Então esses ângulos podem ser medidos na carta e colocados então para que a proa siga esse rumo. Então ela é muito útil na navegação aérea e na navegação marítima, né? Então ela é limitada na sua área para não causar uma grande deformação, né, nas áreas cobertas. E eu vou mostrar aqui uma projeção cônica de Lambert, daquelas publicações que eu já mostrei, gnomônica. E na ocasião eu não tinha dado a fonte, né, eu vou dar a fonte agora. Então reparem aqui que isso é uma projeção do Atlântico Norte, está escrito aqui, Lambert Conformal Projection. É projeção cônica de Lambert, está ela aqui. Os paralelos de secância são de 34 graus e 60 graus, elas deformam ao longo dos paralelos. Entretanto, nos paralelos de 34 graus e nos paralelos de secância, né, que são 36 graus norte e 50 graus norte, elas não deformam. Aqui está muito pequeno, não dá para ver, mas vai se colocando aqui o quanto deve se corrigir cada distância ao longo dos paralelos conforme a latitude. Para essas latitudes do paralelo de secância, aqui, vou melhorar aqui a visão, no paralelo aqui dos paralelos de secância, esses coeficientes aqui, está muito pequeno, não dá para ver, mas eles valem 1, e são diferentes de 1, menores do que 1 quando há redução e maiores do que 1 quando está na zona de ampliação. Então nós temos aqui, em vermelho, ele mostrando aqui os grandes círculos, os círculos máximos, as ortodrômicas estão marcadas em vermelho, e reparem que ela não deforma muito as áreas, né, na direção leste-oeste. Ela vai desde a América do Norte até a Europa, vai até lá no Egito, no Oriente Médio, né? E marca-se aqui, né, diferentes ortodrômicas. Reparem que as ortodrômicas, ó, não são linhas retas. Olha aqui, estou marcando a linha reta e ela foge da linha reta. Ó, são arcos de elipse. Para trajetórias pequenas, rotas pequenas, é praticamente uma linha reta. Mas para trajetórias maiores, vai se afastando da linha reta. Então essa rota aqui, que vai aqui da Flórida até lá no Egito, saiu aí, né, vem até no Egito. Então ela vai se curvando, as trajetórias vão se curvando, que na realidade, matematicamente, elas são arcos de elipse. Para ortodrômicas assim, ao sul do meridiano de secância, a concavidade, repara aqui que a concavidade delas, estou mostrando aqui, vou dar uma dobrinha aqui, ó, a concavidade é voltada sempre para o meridiano de secância. Então aqui ao sul do meridiano de secância, a loxodrômica é aquele arco de elipse com a concavidade voltada para cima. Além do meridiano de secância, ela tem do paralelo de secância, a concavidade é voltada para baixo. E no meio, né, naquela zona de redução, tem situações que ela se aproxima bem de uma reta. Então ela é essa publicação, está aqui marcada o SC e GS, né? Está aqui a fonte, né? Então esse C aqui é de Service, aqui é de Geoderic, em inglês, e esse C aqui é Cartography, e aqui S de States, e aqui Unity.
Então, United States Cartography Geodetic Survey é o Serviço Geodésico Cartográfico dos Estados Unidos. Ele é que, então, fez esses manuais, esses são anexos que eu fiquei na aula passada de falar sobre dar os créditos a essa, estou dando agora.